Oi, meu povo, bom dia! Eu agradeço a você mais uma vez, né, de estar aqui comigo, né? Porque é muito bom nós estarmos reunidos, né? Para falar um pouquinho daquilo que tocou no meu coração, né? Eu vou estar lendo um trechinho aqui na palavra e vocês prestam atenção nessa leitura. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei, onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixai-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que faça mão no arado, que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma leitura muito proveitosa, né, para nós. Nós sabemos que a Bíblia ela fala que nós temos que seguir a Jesus, porque Jesus é o Filho que Deus enviou para nos salvar, para nos admoestar, para nos curar, para nos dar sabedoria, né? Então, nós podemos perceber nessa leitura que 3 deles deram uma desculpa para não seguir Jesus naquele momento. Um queria primeiro: deixe primeiro enterrar meu pai. Então, aqui nós percebemos que aquele homem, ele deu mais importância para o pai que já estava morto de que seguir a Jesus. Ou o pai estava velho, em situações de término, e ele queria primeiro esperar que o pai entrasse em óbito para estar fazendo o enterro do pai. Outro falou que tinha os amigos em casa, né? Então, é muito difícil a seguir a Jesus. Nós sabemos disso. Eu sei e você também sabe que é difícil a seguir a Jesus. Mas se nós não seguirmos a Jesus, o que vai ser da nossa vida? Porque até aqui o Senhor nos livrou, até aqui o Senhor nos libertou, até aqui Ele nos deu sustento e coragem e ânimo para continuar. Nós temos vários exemplos na palavra que fala: pega a tua maca e anda. Foi uma cura. A filha de Jairo foi uma libertação, porque muitos achavam que ela estava morta. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo.
Teve a Dorcas que se deu por mortas e Jesus ressuscitou através de discípulo. Então, o que nós esperamos de nós? A Bíblia não fala para nós no primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele quer dizer o quê? É sobre todas as coisas mesmo. Não é amar primeiro seu pai, sua mãe. Não é amar primeiro o filho. Não é amar primeiro os bens materiais, né? E quando Deus oferece para você um arado, está escrito aqui, no versículo 62 do capítulo 9 de Lucas, e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque assim, o arado, você quando está usando o arado, mesmo seja manual ou com uma junta de boi puxando, você segura no arado e você tem que seguir em linha reta. Você tem que seguir em linha reta porque aquele arado, ele vai abrindo aqueles sulcos para depois vir a plantação. Às vezes o campo é muito grande. Tem que arar toda aquela terra para você semear o feijão, o arroz, ou milho, ou uma outra semente que você pretende plantar naquele campo. Você está indo com o arado. Se você olhar para trás, vai atrapalhar, vai bagunçar aquele sulco, aquela linha reta que tem que ser. Que tem que ser em linha reta. Porque se você ficar para lá e para cá com arado, vai fazer aquela confusão, vai fazer aquela bagunça. Glória a Deus. Aleluia. E assim, irmãos, nós temos que trazer para nós esta lição. Vamos colocar este arado como seu ministério. Porque eu já coloquei como meu ministério. Porque eu estou em um ministério e acredito que você também está em um ministério. Que seja dominação que for. Porque o mesmo Deus meu é o mesmo Deus seu. E o mesmo Deus seu é o mesmo Deus meu. Porque é o mesmo que deu fôlego de vida para você e para mim. E para todos nós. Então, você está em um ministério. Você sabe o que acontece dentro dos ministérios. Eu mesma tenho passado poucas e boas. Vamos dizer assim, né? Só que é assim. Sempre tem aquela pessoa que não tem controle na língua. A Bíblia fala também para frear a língua. Porque, olha, o cavalo está ali com freio na boca. Se você puxa, ele para. Mas se você não puxa, ele continua. É igual a nossa língua. É um membro pequeno que nós temos em nosso corpo, que ele é muito importante para nós, que ai de nós se não tivéssemos a língua. Se eu não tivesse a minha língua, eu não estaria falando aqui agora, porque eu conheço pessoas que não têm a língua e não falam mais. Eu conheci uma pessoa, inclusive ela já faleceu. Então, temos que frear a língua para muitas coisas. E se você ouvir alguma coisa,
guarda para você. Eu comento as coisas que acontecem comigo com meu esposo, porque abaixo de Deus, ele é o meu melhor amigo, ele é o meu companheiro, ele é aquele que eu sento e converso com ele me aconselha, ele ora por mim, ele fala para mim, deixa para lá, não fala nada não, porque senão este ramo vai se alastrar. E o ramo da erva daninha, nós não podemos deixar se alastrar. Porque ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, né? E vai piorando mais ainda a situação. Então, o que Deus quer falar para nós aqui, nessa leitura? Jesus, quando ele andava, ele não tinha um lugar fixo para ficar, ele não tinha bens materiais, ele não tinha dinheiro, né? Mas pelas obras que ele fazia, muitos queriam acompanhar ele, mas queria primeiro fazer os afazeres deles, para depois acompanhar Jesus. E não é assim que funciona, né? Nós temos que ter Jesus primeiro em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode ver que aqui ele falou para nós que não tinha um lugar nem para inclinar a cabeça, né? Então nós não devemos olhar para trás, nós não devemos olhar para o ontem. Quem põe a mão no arado, segue em frente. Se você está em um ministério, segue em frente na presença de Deus. Mesmo que você saia de um ministério e vai para o outro, que isso já aconteceu comigo, né? Mas coloca a mão no arado de verdade. Vê o seu ministério de verdade. Não olha para trás as coisas que aconteceu ontem, antes de ontem. Porque nós sabemos que a mulher de Ló, os anjos de Deus avisou a Ló para pegar a família dele e sair daquela cidade, que aquela cidade ia ser destruída. E Ló pegou a família e saiu. Só que a mulher dele olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal, que até hoje ela é um marco naquela região, para dar um exemplo para mim e para você, da desobediência, que nós não devemos desobedecer a Deus quando ele fala para nós. Nós devemos obedecer, nós devemos ter obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos obedecer a Deus para que nós tenhamos um lugarzinho lá no céu, para que nós podemos chegar na porta do paraíso, entrar pela porta do paraíso e Deus te abraçar e falar para você, você fez tudo em meu nome. Porque tem muitos que vai falar, Senhor, fiz tudo em teu nome. Deus vai falar, eu não te conheço. E essa pessoa vai ficar ali separada. No dia do arrebatamento, Deus vai julgar os vivos e os mortos, porque os mortos que não fizeram a vontade de Deus estão reservados, estão separados para o dia do julgamento. Então, irmãos, eu falo irmãos em geral, viu? Porque eu não divido pessoas, são todos meus irmãos, por honra e glória do Senhor. São todos feitos à semelhança de Deus, então todos são meus irmãos. Vamos colocar a mão no arado, né? Para que tenhamos um lugarzinho lá no céu. Eu peço você que me acompanhou até aqui, curte, comente e compartilhe para ter crescimento no meu canal. Ficam todos com Deus e me aguardem o próximo vídeo.